Foi. Bom dia, meu irmão. Me Deu, ouve? deu, já estava indo abrir aqui. Não, então, eu vi que eu mandei a mensagem para você e não estava indo no WhatsApp, aí eu entendi que deve ser o sinal aqui do Wi-Fi que, não sei se com essas chuvas, não sei. Pode Mas vamos ser. lá. Bom dia a todos, Sandrinha está na Dia. área, Marcão, sejam todos bem-vindos ao 36º dia, né, de live. Isso. É isso aí. Meu irmão, se me permite começar de uma forma aqui, eu faço o meu devocional todos os dias, né? Além da nossa oração do acordar, Uhum. no finalzinho dele tem algo que não é do devocional, é do livro da vida, né? Que eu acredito muito na Bíblia. E diz no final assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus eu confio e não temerei. Salmo 56, 3.4. Tem muitas coisas na vida que a gente não faz realmente por medo, né? E eu gosto sempre, conversas com a minha filha, conversas com alguns amigos, que o medo é o copiloto, né? O piloto de avião, ele tem ali o copiloto para que se algo acontecer com ele, alguém possa intervir ali, né? E possa não colocar a vida dele em risco e nem a das outras pessoas. Uhum. Então, na vida, a gente tem esse copiloto. Falo que Deus, ele permite tantas coisas na nossa vida. E o medo é uma das coisas que nos dá limite, né? Só que eu sei também que, assim como eu, diversas pessoas já enfrentaram a questão do medo como um paralisante, como algo que paralisa. Eu acho que é meio inevitável, tá? Não tenho certeza disso, se tem como a pessoa não ter, passar uma vida e não ter nenhuma situação como essa, de alguma situação que te realmente freia, porque você não sabe o que vai acontecer e você, para estar numa zona segura, fala, não vou fazer isso, né? Então tem coisas que realmente, vamos lá, que você está colocando sua vida em risco e o medo, ele te faz você não prosseguir. Então vamos lá, eu já saltei de paraquedas. Tem gente que não salta. Hoje eu saltaria, então vou contar até 10, vou pensar muitas vezes, porque é uma situação que você está colocando totalmente sua vida em risco, né? Foi bom para mim? Foi para entender que não é tão bom assim. Então, assim, tem medos que realmente vai fazer sentido para você, no sentido de que, cara, isso aqui eu posso morrer. Se qualquer detalhezinho der errado, eu posso morrer. E aí o freio dessa ação é o medo, muitas vezes. O medo de você perder o que é mais precioso que a tua vida, que é por isso que estamos aqui, agradecer todos os dias. Mas tem coisas na vida que a gente precisa ter o ato de fé, confiar em Deus, em não entregar para que Ele faça, mas que você faça na certeza de que vai dar certo. E aí você vai te matar. Um exemplo, às vezes você, no mundo corporativo, te convidam para fazer um processo para você assumir uma liderança. E a pessoa, muitas vezes, por não ter vivido essa situação de liderar um time, não segue em diante, porque está com medo. Cara, se tu não for matar ninguém, tu não vai se matar. Vai, meu irmão, porque Deus está te abrindo um caminho. Confia que vai dar certo. Esteja disposto a viver aquele processo. O máximo que pode acontecer é se você se tornar um cara muito mais sábio e entender de repente que não é a tua aptidão liderar. Quando a gente reflete sobre algumas escrituras que são já milenares, a gente vê que o processo é o mesmo. O medo está ali e a fé também. Então, quando a gente olha as escrituras mais antigas, cara, a gente vê
que o medo foi um companheiro, um copiloto, que caminhou ali do lado para ditar algumas regras dentro de tudo que a gente pensa, mas o principal fator é a fé, a confiança, né? Nos dias de hoje, a gente tem muitas coisas que faz a gente não ter tanto medo assim. Vou dar um exemplo, eu gosto de trazer coisas para nossa realidade, nessa reflexão do dia para nossa realidade. Hoje, se você tem que ir de um ponto A a um ponto B, de uma cidade a outra cidade, ou de um estado a outro estado, dirigindo, hoje a gente tem tecnologia que nos leva até lá com muita segurança. Primeiro, fala as ruas que a gente tem que entrar. Muitas vezes, né, fala até os acidentes que estão ocorrendo durante o percurso. Construção, buracos, enfim, N informações que para aquela pessoa que antigamente dava medo dirigir, cara, porque você não sabia, você está indo para um lugar que você não sabe, você tinha ali um mapa e você tinha que olhar ali, se basear naquele mapa que é estático. É você com as coordenadas que ali estão, né? Nem coordenadas, é só o que está impresso ali. Hoje não, você tem as coordenadas, você tem a direção. Então, eu trouxe esse momento de reflexão em relação ao que a gente pensa, porque muitas vezes o que a gente pensa em relação ao medo, ou ele vai te impulsionar para frente, se você pensar que essas coordenadas chegaram até você, então uso o exemplo da oportunidade de você estar subindo um degrau profissional, às vezes subir pessoas não criam uma família com medo, medo de criar os seus filhos, enfim. E aí você vai deixando esse medo até o momento te dominar até o momento que você não tem mais controle algum sobre a sua vida. Então aí as pessoas passam a te dizer, te ditar regras. Então o intuito aqui dessa reflexão, Marcão, é esse momento de agradecer pela oportunidade do dia de hoje e as escolhas que a gente faz perante ao medo que a gente sente. Então tudo aquilo que não te mata e está vindo a oportunidade, pensa bem, vai com medo mesmo, vai com fé, deixa o medo aqui. Medo, tu tá aqui, cara, mas é eu que sou o motorista. Não tô em risco de morte aqui, então fica aí e eu tô indo porque eu sou bem direcionado. Por isso que eu gostei muito desse finalzinho do devocional que fala que quando a gente está com Deus, não tem caminho aqui que dá errado. É isso, meu irmão. É isso aí, cara. Cara, esse tema do medo é uma coisa bem. Tem muita coisa para abordar, né? A primeira coisa, assim, que eu tenho visto muito é que quando nós estamos envolvidos no sentimento de amor, né, os nossos sentimentos, de modo geral, acabam sendo sentimentos mais elevados, né, emoções mais elevadas. A gente entra com a compaixão, com a empatia, com esse tipo de coisa. O medo faz com que a gente entre em um estado de preocupação, entre num estado mais de ficar projetando um futuro negativo, uma coisa mais para baixo, né? Porque ansiedade vem do medo, a gente tem o medo do futuro, então fica pensando em coisas negativas em relação ao futuro. Então o medo acaba trazendo muitas coisas negativas, ao passo que quando nós temos um sentimento de amor, nós vamos para um lado mais elevado. A questão, como você colocou, né, que esse versículo bíblico é maravilhoso, né, cara? E vários momentos nos Salmos também, Davi também coloca essa situação de que não, eu coloco a minha vida, deixo tudo na mão de Deus, né? Até porque Deus teve um poder muito grande na vida dele, fez muitas coisas com ele. O que acontece, cara? Quando nós cremos numa força maior, quando nós cremos num Deus e nós sabemos que nós não controlamos nada, nós soltamos as coisas. Quando nós soltamos as coisas, nós deixamos de criar resistência. E a resistência, ela vem justamente do medo. E esse medo faz com que as coisas acabem travando, né? De certa forma, né? De uma forma energética, você cria aquela resistência, você cria o medo, você fica muito preocupado com as coisas que podem dar errado, fica muito negativo e isso acaba travando. E aí, desde pequeno, né?
nós escutamos das nossas mães, né, falando, ah, você tá com medo, vai com medo mesmo, né? E dá uns tapas na orelha e vai embora e tal. Mas, cara, por que nós temos medo de algumas coisas na vida? Pelo desconhecido, né, cara? Muitas vezes nós temos medo do futuro, nós temos medo, ficamos ansiosos, porque nós não conhecemos o futuro, né? Muitas vezes nós temos medo da morte, porque nós não conhecemos a morte, nós não sabemos o que vai acontecer depois, né? Nós temos medo, às vezes, de fazer uma cirurgia, ou como você colocou, do carro. Pô, eu lembro quando eu era vendedor, há muito tempo atrás, que eu saía com mapa, cara, aqueles mapas desse tamanho assim, ó. Que você acabava o mapa aqui na página 10, você tinha aqui na página 200 para ver a continuação, e você não sabia como é que você ia chegar, onde que você ia chegar. Pô, dava maior medo, cara. Você, às vezes, eu já acabei parando nos lugares assim, que eu falei, pô, não vou sair daqui, cara. Entendeu? E você fica com medo, óbvio, o desconhecido, né? Então, o medo, ele é causado pelo desconhecido. Então, toda vez, né, eu aprendi isso fazendo um curso ano passado, eu achei muito interessante. Toda vez que você entra num estado de medo, num sentimento de medo, é porque você não conhece alguma coisa. Então, procura conhecer aquilo, procura saber aquilo, procura ter uma ideia, né? Você vai ver que o medo diminui. Ele pode não passar, como pode passar, mas com certeza ele vai diminuir. E aí, consequentemente, peraí que hoje é 8, tem uma visita aqui, peraí só um pouquinho. Hoje eu tenho uma visitinha aqui, ó. Tá me chamando aqui para pegar ela no colo. Boa, boa. Mas Então, tá aqui no e, colo também. já percebi. Então, quando a gente entende, né, que o medo é falta de conhecimento sobre alguma coisa, nós vamos buscar o conhecimento, né? E o medo faz parte da vida da gente, ele tem essa energia, mas a gente tem que saber utilizar essa energia, porque, como eu falei, energia não é boa, não é ruim, depende de como você utiliza. E aí, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho tanto medo que eu não consigo fazer as coisas. E o não conseguir fazer as coisas, não é que a pessoa não consegue, porque ela nem tenta, mas é o fato dela não querer fazer aquilo. Né? Ah, não estou conseguindo. Mas às vezes ela não quer fazer aquilo, às vezes está indo contra a natureza dela. Então existe uma questão, às vezes, um pouco mais profunda, né? De entender por que a pessoa não consegue fazer alguma coisa, se realmente ela tem algum desconhecimento, e isso acaba gerando um medo e, consequentemente, ela não consegue fazer, mas a partir do momento que ela tem o conhecimento, que ela quebra esse medo, ela consegue avançar, ou se realmente ela não quer fazer aquilo. Então, olha só como é que a coisa é complexa, né? O medo, ele te trava, ele te segura, né? Ah, não, mas medo é cautela. Tá, às vezes se você buscar conhecimento, você está sendo cauteloso. Você deu o exemplo que você pulou de paraquedas. Você só vai saber se você fizer, cara. Você só vai saber se você fizer. Eu, sinceramente, nem passa na minha cabeça fazer isso um dia, porque eu não gosto de altura, né? Eu tenho problema com altura. Eu chego perto de janela, quando é muito alto, eu começo a passar mal, as pernas começam a ficar meio bamba e tal. Então, assim, uma coisa que nem passa na minha cabeça, né? Mas, assim, se eu for atrás desse medo de altura, talvez tenha algum fundo psicológico, talvez tenha alguma coisa, e eu consiga descobrir, consequentemente, eu consigo fazer um tratamento. Então, eu estou usando essa força desse medo que eu tenho para tentar quebrar essa barreira, que pode estar me travando em algumas coisas da minha vida, e posso partir para fazer uma experiência diferenciada, como de repente pular de paraquedas, fazer um alpinismo, alguma coisa, que são coisas que eu não cogito. E, consequentemente, eu vou conseguir fazer aquilo. Então, é assim, o medo é parte da vida. A gente tem que aprender a conviver com ele e conviver de uma maneira que a gente possa superar o medo. Como que a gente supera? Cara, aquilo que você tem medo, você procure conhecer, vai atrás, né? E aí você começa a ver que realmente aquilo pode ser alguma coisa simples de resolver, pode ser alguma coisa um pouco mais complexa. Mas a partir do momento que você entende, você começa realmente a quebrar isso. Eu tenho, depois que eu fiz esse treinamento, que eu aprendi isso, cara, toda vez que eu me defronto numa situação com medo, eu dou aquela paradinha e falo, mas legal, tô com medo do quê? Deixa eu ver o que que é. Bom, então é isso, vou procurar conhecer. Isso ajuda muito, porque você sai daquela paralisação, você não fica congelado.
entendeu? E aí você vê que o mínimo movimento que você faz, você consegue ter algum resultado, né? Então, pior coisa, como você começou falando, é que o medo realmente paralisa. É o desconhecimento de alguma coisa que vai te paralisar, vai paralisar. Se você conseguir entender, né, que dá para trabalhar, cara, dá para superar o medo, né? E aí você vai ver que vai com medo mesmo, fica fácil, né? Não é que nem Uhum. então ele fala, ah, com medo mesmo, e dá um tapa na orelha e te bota para correr. É isso. Cara, é isso, porque só para veio agora na cabeça que realmente você não pensou, né, nem pensa, talvez ainda, em saltar de paraquedas ou viver alguma experiência que te ponha em risco de vida, né? Eu lembro que na minha lua de mel, cara, eu fiz o batismo do mergulho, né? Peraí que chegou mais uma integrante aqui. Vem aqui. Essa é importantíssima. Bom dia. Dá bom dia, Ruth Marcos. Bom dia, pro pessoal Oh, da live. olha que linda. Oi, bom dia. Meu tesouro. Então, Marcos, eu lembro que eu fui fazer um mergulho, cara, e eu sempre gostei muito de água, mas eu sempre tive muito respeito, né? Nunca fui surfista, mas já cheguei a ter prancha de stand-up, né? O triatlon, ele faz a gente ter um contato muito grande com o mar, né? E eu lembro que eu fui fazer esse passeio, né? Esse batismo de mergulho, e eu senti um medo muito grande, cara. Assim, não na hora que eu tava lá, né? Porque você tá com os equipamentos, você tá com o instrutor ali, você faz um curso durante até chegar no Recife, onde você vai fazer o mergulho, por foram quase 2 horas mar a fundo, né? Mar adiante. E aí, quando a gente entrou, cara, e que você desce ali 7, 10 metros de profundidade, cara, você não tá no teu habitat. Você está em algo desconhecido total, que você só vê em filmes, né? Vê na internet, mas viver aquilo, cara, teve um momento que eu senti muito medo mesmo. Passou um peixe aqui do meu lado, gigantesco, do tamanho da minha cabeça, e eu senti medo. Eu até me atrapalhei ali na hora de respirar, né? Mas não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Estamos falando de quase 15 anos atrás. Mas ali na hora, cara, tinha tanta coisa bonita, cara, ali embaixo. Era um mundo à parte. Os corais, as espécies de peixes, que eu respirei, consegui voltar à minha presença naquele momento e comecei a usufruir de tudo, aquela beleza, né? Entender que aquilo, cara, era uma oportunidade única e ressignifiquei esse medo. Então ele não me paralisou. Você vê que às vezes o próprio medo de numa situação que você está vivendo, ele pode até esse sentimento pode te prejudicar, porque comecei a não respirar direito ali, me atrapalhar, né? Então assim, respira, vai, se você tiver medo, esse medo vai te atrapalhar ou vai te impulsionar para frente? Então a gente tem que analisar o que realmente faz sentido. Naquele momento fazia sentido a gente estar ali vivendo esse momento, eu e minha esposa, um momento único, né? Então é um convite também para as outras situações da vida que onde o medo sempre vai existir, cara. Não, acho que não existe em alguma situação da vida a gente vai ter medo. Não existe aí essa capa de super-herói que diga que o medo não exista, porque ele existe em algum momento na fase da tua vida, e digo mais, na minha vida inteira sempre teve medo. O legal foi que eu fui convivendo com ele. Tá, filha, né? Fala assim, pessoal, obrigado pela presença, por mais essa live. Gratidão, meu irmão, mais uma Gratidão, vez. cara. Né? Gratidão. Essas reflexões que a gente acaba fazendo aqui para iniciar o nosso dia de uma forma diferente, melhorar 1%zinho, né, todos os dias. Estamos aí caminhando aprendendo muito contigo, Então, aprendendo com a preparação que a gente acaba fazendo para dar o nosso melhor, né? o Para que aprendizado é o medo recíproco. não o medo não controle, né? E a gente não guarde aquilo que de repente a gente tem para dar de melhor. E ó, manda beijo, manda beijo.
Vamos tirar aquela nossa fotinha, Macão? Bora, bora. Hoje vai em dose dupla aqui. Aí, ó. Boa. Irmão, sextou, uma excelente Valeu, cara. sexta. Até amanhã, Até amanhã, cara. às 6h01. Aí no domingo, eu não sei se a gente muda o horário, cara, porque eu vou estar na prova dos 10 quilômetros da tribuna. Ah, então a gente vai ter que mudar o horário, hein, cara. Eu acho que a gente poderia fazer o acordar à noite. O que que você acha? Pode ser, A pode gente faz ser. uma chamadinha e muda o horário, aí a gente faz aí a gente inverte. A gente agradece porque estamos iniciando um dia e a Isso gente aí. vai agradecer porque concluímos um dia. Pode ser, pode Pode ser, ser? pode Aí na ser. segunda a Senão, gente volta ao normal de novo. claro, com certeza. Com Tá bom? certeza. Tá feito. Tá Então bom? é isso. Um Bom ótimo final de dia, semana cara. para todos. Até Final amanhã. de semana. Dá tchau, filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo pra todos Ah, aí, pra essa beijo, beijo. Tchau, beleza. tchau. Fiquem com Deus aí. Boa Amém. sexta. Tchau, tchau.